Cuddy, are you nervous to testify today? What are you expecting today? You look great. I love the fit, not too serious. Ninguém imaginava que ele apareceria ali. Nem a imprensa, nem os advogados, nem mesmo o próprio juiz. Quando as portas do tribunal se abriram naquela manhã, o que entrou não foi só uma testemunha, foi o silêncio mais pesado daquele julgamento até agora. Kid Cudi cruzou o salão sem dizer uma palavra. De terno escuro, olhar fixo e expressão contida, ele caminhava como quem sabia exatamente o peso do que estava prestes a fazer. E do outro lado da sala, Didi congelou. O rosto dele mudou no mesmo instante. Ele não precisou dizer nada. O corpo, disse por ele. Mão no rosto, olhos arregalados, a postura de quem sentiu o chão sumir sob os pés. Quem estava ali, sentado a poucos metros de distância, não era um produtor musical qualquer. Era alguém que sabia demais. Kid Cudi não era só mais um nome. Ele era alguém que esteve por perto quando ninguém estava olhando. Alguém que viu o que outros fingiram não ver. Alguém que carregou aquilo calado por tempo demais. Não havia câmeras dentro do tribunal. Mas quem presenciou descreveu a cena como o momento em que o julgamento virou outro. As testemunhas anteriores haviam mexido com os fatos, mas Cudi mexeu com o clima. A tensão era tão densa que dava para sentir na pele. O juiz olhou para a lista, confirmando o nome. Senhor Scott Mescudi, presente, respondeu Cudi com a voz firme. E quando ele levantou a mão e jurou dizer a verdade, não foi só o protocolo que começou ali. Foi o colapso de uma muralha que levou anos para ser construída. Didi não conseguia tirar os olhos dele. E quem assistia entendeu. Alguma coisa muito séria estava prestes a ser revelada. Mas para entender o tamanho daquele impacto, é preciso voltar um pouco no tempo. Voltar para o momento em que Kid Cudi percebeu que algo estava muito errado e decidiu se afastar. Porque o que ele viu naquela época e ficou calado por anos foi exatamente o que o fez voltar agora, diante de todos, e quebrar o silêncio. Muita gente, Kid Cudi e Didi, pareciam pertencer a mundos diferentes. Um era o artista introspectivo, que falava de dor, depressão e espiritualidade em suas músicas. O outro, um empresário poderoso, cercado de luxo, festas, holofotes e controle. Mas nos bastidores da indústria, os caminhos deles se cruzaram mais do que o público imaginava. A primeira vez que Cudi sentiu algo estranho foi em 2010, num estúdio em Los Angeles. Era para ser só mais uma noite de gravações entre artistas e produtores de alto nível. Gente grande, convites seletivos, portas fechadas. Mas o clima era diferente. Didi chegou atrasado, como sempre, e quando entrou, ninguém precisou anunciar sua presença. A conversa parou, as risadas cessaram, os olhares se voltaram para o chão. Ele não gritava, ele não ameaçava, mas havia uma aura em volta dele, como se ninguém ali tivesse permissão para errar um único passo. Kid Cudi não era ingênuo. Já tinha visto egos, estrelismo, vaidade, mas naquela noite ele sentiu outra coisa, medo disfarçado de respeito. Ele não contou isso a ninguém na época. Quem iria acreditar? Era só uma sensação. Só um ambiente pesado. Nada que pudesse ser provado. Mas era ali que tudo começava. Depois vieram as festas, as reuniões exclusivas, os convites que não se recusavam, mansões com detectores de celular, suítes de hotéis com segurança privada, eventos onde ninguém falava alto demais, mas todos observavam tudo. Cudi foi a algumas, sempre por pouco tempo, sempre com a sensação de que estava num lugar onde ninguém era exatamente livre, e foi numa dessas noites, em Miami, que tudo ficou claro para ele. Ele chegou por cortesia. Uma limusine já o aguardava no hotel. Subiu para a cobertura, onde a música tocava baixo, e o ambiente parecia elegante demais para ser verdadeiro. Mulheres bem vestidas, caras poderosos, garçons que pareciam seguranças disfarçados. E então ele viu uma garota, sentada sozinha, olhar perdido, corpo encolhido, num dos sofás. Não parecia bêbada, parecia fora do lugar, parecia presa.
Cudi se lembra de ter cruzado o olhar com ela por alguns segundos. Ela não pediu ajuda. Não disse nada. Mas seu olhar dizia tudo. E naquele instante, Cudi soube. Ele não podia ficar ali. Saiu da festa sem dizer nada. Ninguém o impediu. Mas ele sabia, se tivesse ficado mais tempo, teria visto coisas que preferia não carregar. Coisas que talvez nem teria como esquecer. Depois daquela noite, ele se afastou daquele círculo. Recusou convites. Parou de responder mensagens. Silêncio total. Ele não queria fazer parte daquilo, e por muito tempo, achou que isso bastava. Até o dia em que leu a denúncia de Cassie. As palavras, as datas, as situações, tudo o que ela descreveu. Era como se alguém tivesse dado nome àquilo que ele sempre evitou colocar em palavras. Foi ali que ele entendeu. O que viu não foi um caso isolado. Foi parte de um sistema, de uma cultura. E o tempo de ficar calado tinha acabado. O tribunal. Estava em silêncio absoluto quando Kid Cudi levantou a mão e jurou dizer a verdade. Não foi uma entrada teatral. Não foi um discurso preparado. Foi simples. Foi direto. E foi justamente isso que tornou tudo ainda mais pesado. Ele não estava ali para se promover. Estava ali para tirar um peso que carregava há tempo demais. Senhor Mescudi, o senhor pode nos dizer por que está aqui hoje? Ele respirou fundo. Porque eu vi coisas que me perseguem até hoje. E por muito tempo, achei que não era problema meu. Mas era. Sempre foi. A resposta caiu como uma bomba. Didi, sentado a poucos metros, manteve a expressão imóvel. Mas quem o conhece diz que seus olhos entregaram tudo. Era como se ele soubesse o que viria. E não tivesse como impedir. Cudi começou contando sobre aquela noite em Nova York. Um after-party exclusivo em uma cobertura de hotel, regada a luxo, silêncio e convidados selecionados a dedo. Tudo parecia normal. Ou pelo menos, como o normal. Em festas desse tipo costuma ser. Mas ele sentiu o mesmo arrepio daquela vez em Miami. Ambiente escuro, música baixa, clima forçado. E novamente uma jovem isolada, desconfortável. Não havia gritos, não havia briga. Mas havia um vazio, um peso no ar. Algo fora do lugar. Me ofereceram uma bebida. Recusei. Tentaram me levar até uma sala reservada. Disseram que o Didi queria conversar. Eu disse que não, e fui embora. Simples assim. Mas o detalhe que Cudi carregava consigo era o olhar daquela garota. O mesmo olhar de antes, um pedido de socorro mudo, um grito que não saiu. E foi esse olhar que nunca saiu da memória dele. Quando o promotor perguntou por que ele nunca falou nada, a resposta veio com a frieza de quem já viveu isso por dentro. Porque eu tinha medo, não de apanhar, mas de sumir, de ser apagado da indústria, de ser mais um nome esquecido porque decidiu ir contra alguém poderoso. Silêncio total no tribunal. Nenhuma objeção. Nem mesmo os advogados de Didi ousaram interromper. Porque não era um ataque. Era um desabafo. E o que ele disse em seguida foi o que fez todos entenderem por que aquele depoimento era tão importante. Quando eu li a denúncia da Cassie, vi aquela garota de novo, a mesma expressão, e pensei, se eu continuar calado, então eu sou parte disso. Foi nesse momento que o tribunal não viu mais um cantor, viu um homem que não queria mais carregar nas costas o peso de ter ficado quieto por tanto tempo. O que Kid Cudi disse depois foi mais profundo do que qualquer denúncia. Ele não falou só sobre Didi, ele falou sobre a cultura que protege gente como Didi, sobre como o medo se tornou uma moeda de troca na indústria musical. A gente aprende, rápido, quem não pode ser contrariado, aprende o que acontece com quem tenta. Você não perde só contratos, você perde acesso, você vira um problema, um risco, e ninguém quer arriscar o próprio nome. Ele contou como vários artistas, produtores e até funcionários de gravadoras viram situações parecidas, mas nenhum deles teve coragem de falar, porque sabiam o preço que viriam a pagar. Te dizem para focar na música, mas o que eles realmente querem é que você não atrapalhe quem manda. O juiz não interrompia. O promotor ouvia com atenção. Os jurados estavam hipnotizados. A gente não chamava de abuso, a gente chamava de negócio. Era mais fácil assim. Cudi falava com calma, sem teatralidade,
sem escândalo, e isso tornava tudo ainda mais verdadeiro. Ele falou sobre colegas que se calaram, sobre pessoas que sumiram do radar depois de se envolverem com figuras poderosas, sobre quem tentou falar e foi silenciado com contratos, dinheiro ou ameaças veladas. Eu vi muita gente ser quebrada por dentro. Vi gente parar de criar, parar de aparecer. Porque o sistema é feito para isso, para proteger quem já tem poder e destruir quem ousa confrontar. E quando ele mencionou o nome de Cassie novamente, o clima ficou ainda mais pesado. Eu não conhecia ela pessoalmente, mas sempre ouvi que ela ia ser uma estrela. E do nada, ela sumiu. E quando uma mulher some nessa indústria, nunca é por acaso. Ele olhou para baixo, depois ergueu o olhar e concluiu: e é por isso que eu estou aqui, porque o tempo de ignorar acabou. Do lado de fora do tribunal, o mundo já estava reagindo. Um único tweet bastou para acionar a tempestade. Kid Cudi acaba de depor contra Diddy. O que ele disse mudou tudo. Em minutos, hashtags como Ardig Kid Cudi, Cassie falou, Justiça já e Cudi no tribunal tomaram conta do Twitter, Instagram e TikTok. Os vídeos com reações se multiplicaram. Fãs, jornalistas, criadores de conteúdo, todos estavam falando da mesma coisa. E as revelações de Cudi começaram a despertar outras vozes. Uma ex-assistente escreveu no Instagram: esperei 8 anos para ver alguém dizer o que todos sabíamos. Um ex-segurança compartilhou um áudio antigo e escreveu: agora vocês entendem por que pedi demissão. Outras mulheres, com rostos borrados, nomes omitidos, começaram a contar histórias parecidas. Festas, silêncios, convites que vinham com medo. A imprensa ficou em choque. O público ficou dividido. Mas ninguém ficou indiferente. Cudi não saiu do tribunal falando com repórteres. Não acenou. Não sorriu. Só andou em silêncio, cercado de olhares. Mas o estrago já estava feito. As manchetes mudaram. Diddy não era mais o empresário de sucesso. Era o nome no centro de um escândalo que parecia crescer a cada novo depoimento. E o que assustava os advogados dele não era só o que Cudi disse. Era o efeito dominó que ele havia iniciado, porque a partir daquele momento, outros iam começar a falar também. Quando a sessão daquele dia terminou, todos sabiam que algo tinha mudado. Diddy saiu sem dar declarações, sem encarar ninguém, e pela primeira vez em muito tempo, parecia menor do que o personagem que ele sempre encarnou. Seu império, construído com carisma, controle e contratos, começava a desmoronar. Não com uma sentença, mas com o depoimento de alguém que preferiu perder privilégios a continuar calado. Kid Cudi não chorou, não gritou, não acusou diretamente. Ele apenas contou o que viu, o que sentiu e o que carregou, e isso foi mais do que suficiente. Do lado de fora, marcas começaram a se afastar. Parcerias foram suspensas. Artistas que antes defendiam Diddy preferiram o silêncio. E a pergunta que passou a circular não era mais se ele seria condenado. Era outra, muito mais perigosa para quem tem segredos enterrados. Quem será o próximo a falar? Cudi abriu uma ferida. E agora, ninguém sabe quantas vozes ainda estão esperando coragem para romper o silêncio. Esse julgamento não terminou. Ainda há nomes ocultos, documentos selados, acordos confidenciais. Mas uma coisa ficou clara. Diddy perdeu o controle da narrativa. E quando um homem que sempre controlou tudo não consegue mais controlar nem o que é dito sobre ele, é aí que o verdadeiro poder começa a ruir.